A paz do Senhor Jesus para você que nos tem acompanhado no canal Cristo Rei Senhor Medeiros. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e que a graça salvadora do nosso Deus e Pai, Jesus Cristo, repouse sobre a tua vida. Hoje nós vamos estar aqui trazendo mais um tema sobre a teologia sistemática e você não pode perder de assistir a esse vídeo. Então fica aí ligadinho que após a introdução do nosso canal nós vamos estar de volta aí trazendo uma lição maravilhosa da parte de Deus para a tua vida. Então, se você tem ao seu alcance papel e caneta, pegue para fazer suas anotações. Caso você tenha alguma dúvida e você queira depois fazer pergunta, você vai lá nos comentários, coloca lá a sua pergunta que eu vou estar respondendo para você. Então, não sai daí que eu volto já já trazendo essa lição maravilhosa da parte de Deus para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, estou aqui eu de volta. Eu me chamo Edmilton Medeiros e nós estamos dando sequência a uma série de lições de estudos bíblicos sobre a teologia sistemática. E na aula passada, ou no vídeo anterior, nós tratamos sobre a natureza de Deus e seus atributos. Nós falamos sobre os atributos incomunicáveis pertencentes à natureza de Deus e os atributos morais, que são atributos pelos quais Deus ele se relaciona com a sua criação, ou seja, com o ser humano. E hoje nós vamos estar trazendo aqui mais um tema da teologia sistemática que vamos falar sobre a Trindade de Deus. E dentro desse conceito de Trindade, nós vamos estar podendo observar aqui falso conceito quanto à Trindade, o que a Bíblia diz sobre a Trindade e atributos da Trindade. Então, esse tema ele é um tema muito complexo, ele é um tema bastante polêmico, ele é um tema que se a pessoa ela não tiver uma devida atenção, ela pode até se confundir e passar a defender o falso conceito quanto à Trindade. Mas a Bíblia Sagrada ela é bem clara quanto ao ensino, quanto à doutrina da Trindade de Deus. E de forma bem sucinta, como eu venho tratando em cada lição, em cada ministração desse estudo da teologia sistemática, eu quero também, da mesma forma, estar aqui trazendo de forma simples, bem compreensível, esse assunto para que não cause nenhuma forma de confusão na sua mente, mas que você, com bastante atenção, observando cada texto que eu estarei aqui citando, você possa tirar a sua conclusão quanto ao ensino bíblico da doutrina da Trindade de Deus. Então,
nós vamos aqui dar início a este assunto que é de suma importância para o nosso crescimento e aprendizado espiritual quanto a esta lição preciosíssima da Palavra de Deus para a nossa vida. Então diz aqui o seguinte, que a doutrina da Trindade é um dos grandes mistérios da fé cristã. Em suas confissões, indaga Santo Agostinho: quem compreende a Trindade onipotente, ou toda-poderosa, toda-poderosa, e quem fala dela, ainda que não a compreenda? É rara a pessoa que, ao falar da Santíssima Trindade, saiba o que diz. Contendem e discutem. Contudo, ninguém contempla esta visão sem ter paz interior. E, contudo, ninguém contempla esta visão sem ter paz interior. Então você veja que aqui você já vê que a coisa ela é bem complexa de se entender, ok? As Escrituras Sagradas ensinam que Deus é um e que além dele não existe outro Deus. Isso aqui nós vimos lá em Isaías 43:10, quando ele diz assim: antes de mim, nenhum Deus se formou ou existiu, e depois de mim nenhum outro haverá, porque Deus ele é único, ele é um. Contudo, a unidade divina é uma unidade composta de três pessoas distintas e divinas, que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não se trata de três deuses, mas de três pessoas num só Deus. Os três cooperam unidos e no mesmo propósito, de maneira que, no pleno sentido da palavra, são um. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. E, no entanto, em cada uma dessas operações, os três estão presentes, unânime, com o mesmo objetivo. Embora eles ajam de forma diferente, mas mesmo eles agindo de forma diferente, os três são unânimes para alcançar um só objetivo. Então veja que há uma unidade na Trindade. Então, de cara nós entendemos que Deus, ele é um, em três pessoas distintas que formam essa unidade. Então aqui nós vamos ver um falso conceito quanto à doutrina da Trindade de Deus. O falso e o verdadeiro sempre andam em posição paralela, não obstante serem opostos entre si. Durante séculos, toda grande verdade doutrinária teve uma mentira para se lhe opor, como se fosse verdade. Assim tem sido com a doutrina da Trindade, que, não obstante claramente vista nas Escrituras, muito cedo teve ferozes inimigos a combatê-la. Uma das primeiras tentativas contra a integridade da doutrina da Trindade foi feita nos idos do ano 320 depois de Cristo por Ário, um presbítero da igreja de Alexandria, na África. Ário combateu a Trindade, inicialmente negando a eternidade e a divindade de Cristo, sustentando ser ele um ser criado, como criadas foram as demais coisas existentes. Então você veja aqui que já existia na época
em 320 depois de Cristo, esse cidadão chamado de Ário, ele era um presbítero da igreja de Alexandria, olha bem, mas que ele, ao observar as escrituras quanto ao ensinamento da doutrina da Trindade, ele começou a negar a divindade da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não acreditava que Cristo era o próprio Deus. Então ele tirou essa conclusão precipitada erroneamente quanto à pessoa do Senhor Jesus Cristo, que será o próximo tema que nós vamos estar estudando lá na frente sobre a cristologia, a doutrina de Cristo. Mas o interessante é que este ponto de vista de Ário o pôs em choque com Alexandre, seu bispo e bispo de Alexandria, que cria na Trindade constituída do Pai, do Filho e do Espírito Santo como três pessoas igualmente incriadas e eternas. Então você veja que o bispo de Alexandria, ele acreditava, ele tinha base bíblica suficiente para combater aquele falso ensinamento da doutrina que Ário havia criado ao observar mal a interpretação das escrituras sagradas. E a questão entre Ário e Alexandre adquiriu proporções tão grandes que foi necessária a convocação de um concílio, o qual foi o Concílio de Nicéia, onde foi aprovado um credo que contrariava a opinião de Ário, que a seguir foi banido por ordem do imperador Constantino. A causa ariana sofria sua primeira derrota, mas haveria de ressurgir em diferentes formas, principalmente nos dias através dos ensinos falsos das testemunhas de Jeová, que também negam a divindade de Jesus Cristo, que negam a divindade do Espírito Santo de Deus. Eles creem que o Espírito Santo de Deus é uma força ativa, ou seja, quando Deus a quer utilizar, ele ativa essa força para fazer e realizar a sua obra, o seu propósito. Quando Deus não quer se utilizar dessa força, ela fica inativa. Então, através dos testemunhos de Jeová também há esse ensino errado. Eles tratam Cristo como que se fosse um Deus e não como o próprio Deus. Então, aqui nós já vimos um conceito errado quanto à doutrina da Trindade de Deus. Vamos observar o que ensina a Bíblia sobre a Trindade. O que a Bíblia diz, na verdade, sobre a Trindade de Deus? É ela perceptível e fácil de se compreender nas páginas das Escrituras Sagradas? Então, nós vamos estar aqui observando alguns textos da Palavra de Deus e que você que está aí do outro lado, você possa acompanhar esse texto. Eu não vou aqui citá-los completo, mas vou estar aqui passando a passagem bíblica para que você possa estar aí na sua casa, aonde você estiver. Se você estiver com uma Bíblia fácil, você pode estar acompanhando as informações que eu vou estar aqui passando para você através do que nós vamos tratar aqui agora. Então veja só, após trazer todas as coisas à existência por meio de um simples e poderoso haja, e querendo formar o homem, disse Deus. O que foi que Deus disse? Observe. Façamos o homem
conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Com quem Deus estava falando? Para que ele dissesse assim, façamos. Ele poderia dizer assim, eu agora vou fazer o homem conforme a minha imagem e conforme a minha semelhança. Mas não. O texto mostra claramente que Deus não estava só no princípio da criação. Observe o que é que diz o texto sagrado em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Então nós encontramos aqui duas pessoas da Santíssima Trindade, Deus e o Espírito de Deus. Mas aonde estava Cristo no princípio da criação? Cristo, ele era a palavra verbalizada, ele era o haja de Deus na boca de Deus, criando todas as coisas. Quando Deus dizia, haja luz e houve luz, era Cristo na boca de Deus, criando todas as coisas. Então, aqui está a primeira prova da Santíssima Trindade nas Escrituras Sagradas. Não é difícil a sua compreensão, basta apenas observar e ver que as Escrituras Sagradas perfeitamente nos dão informações necessárias quanto à doutrina da Trindade. A respeito do homem, após a queda, disse também Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Olha que interessante. Gênesis 2, 22. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Com quem Deus estava falando? Um de nós. Nós quem? Será que ele estava se referindo aos anjos? Com certeza não. Mas a ele na unidade da Trindade. Um de nós, conhecedor do bem e do mal. No relato bíblico sobre a confusão das línguas em Babel, lemos ainda Deus dizendo: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Gênesis 11, 7. Quando ali o povo estava naquela construção da Torre de Babel e Deus viu que todos tinham a mesma linguagem, que aquele projeto iria avante, Deus disse: ei, vamos descer e vamos confundir a linguagem deles. Na visão de Isaías, quando Deus ratificou o seu chamamento, lemos que Deus perguntou ao profeta. O que foi que Deus perguntou ao profeta? A quem enviarei e quem há de ir por nós? A quem eu vou enviar e quem há de ir por nós? Por nós quem? Era Deus e Isaías? Não. Era Deus relacionado com as três pessoas da Trindade, dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías 6:8. Os verbos e os pronomes pessoais e possessivos que indicam a pluralidade de pessoas nas passagens citadas como façamos, nossa, nós, desçamos e confundamos, para mostrar que em todos os casos bíblicos citados,
mais de uma pessoa, portanto, a Trindade se fizeram presentes. Estas são as primeiras evidências da doutrina trinitária na Bíblia. No Novo Testamento encontramos um maior número de provas que ratificam o ensino bíblico sobre a Trindade, como, por exemplo, Mateus capítulo 3, versículos de 16 a 17, naquela passagem do batismo de Jesus. Mateus 28, 19. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 6. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 e o versículo 13. Efésios 4, de 4 a 6. A primeira epístola de Pedro 1, versículo 2. Judas, versículos 20 e 21. E Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 e 5. Estão aqui provas irrefutáveis sobre a doutrina da Trindade, também no Novo Testamento. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, títulos divinos são atribuídos distintamente às três pessoas da Trindade. E nós vamos ver aqui, primeiro, quanto ao Pai. Olha o que a Bíblia diz. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Senhor teu Deus. Preste atenção. Êxodo, capítulo 20 e o versículo 2. A respeito do filho, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Prestou atenção aqui? Senhor meu e Deus meu. A quem Tomé estava chamando de Deus? O Senhor Jesus Cristo. Quando ele, naquele momento ali que Jesus aparece, estão todos lá com a porta trancada e Jesus aparece. A paz seja convosco. Tomé, quando olha para Jesus, porque ele não tinha acreditado ainda que Jesus havia ressuscitado, aí é quando Jesus aparece, quando eles estão todos reunidos dentro de casa, e quando ele olha para Jesus, aí Jesus diz, Tomé, vem cá, toca aqui nas minhas mãos, vê, toca aqui no meu lado, Tomé, e olha. Aí é quando Tomé se prostra e diz, Senhor meu e Deus meu, se referindo à pessoa de Cristo. João 20, 28. A respeito do Espírito Santo, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Olha para aí como o Espírito Santo também ele é tratado aqui. A Deus. Então, em Atos 5, 3 e 4, então nós vemos aqui o quê? Que as três pessoas da Santíssima Trindade é o mesmo Deus. O único Deus. Você viu aqui essas três passagens que eu acabei de citar. Então, vá tirando aí as suas conclusões e suas dúvidas quanto ao ensino da Trindade. E aqui para a gente encerrar essa lição quanto à Trindade, nós vamos estar vendo aqui agora atributos da Trindade. Cada pessoa da Trindade é descrita na Bíblia como tendo os seguintes atributos. Quanto ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onipresença. Jeremias 23, 24. Quanto ao Pai aqui.
quanto ao Pai. Jeremias 23, 24. Onipresença. Quanto ao Filho, Efésios 1, de 20 a 23. Quanto ao Espírito Santo, Salmos 139, 7. Onipotência. O Pai, Gênesis 17, 1. O Filho, Apocalipse 1, 8. O Espírito Santo, Romanos 15, 19. Onisciência. O Pai, Atos 15, 18. O Filho, João 21, 17. O Espírito Santo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Capacidade de criar. Gênesis 1, 1. O Pai, o Filho, João 1, 3. O Espírito Santo, Jó 33, 4. Eternidade. O Pai, Romanos 16, 26. O Filho, Apocalipse 22, 13. E o Espírito Santo, Hebreus 9, 14. Santidade. O Pai, Apocalipse 4, 8. O Filho, Atos 3, 14. O Espírito Santo, primeira carta de João 2, 20. Santificador. O Pai, João 10, 36. O Filho, Hebreus 2, 11. O Espírito Santo, primeira carta de Pedro 1, 2. Fonte de vida eterna. O Pai, Romanos 6, 23. O Filho, João 10, 28. O Espírito Santo, Gálatas 6, 8. Inspirador dos profetas. O Pai, Hebreus 1, 1. O Filho, segunda carta aos Coríntios 13, 3. O Espírito Santo, Marcos 13, 11. Supridor de ministros da igreja. O Pai, Jeremias 3, 15. O Filho, Efésios 4, 11. O Espírito Santo, Atos 20, 28. Salvador. O Pai, segunda carta aos Tessalonicenses 2, 13. O Filho, Tito, capítulo 3, versículo de 4 a 6. E o Espírito Santo, 1 de Pedro 1, 2. Então tá aqui os atributos da Trindade divina. Você observou bem que cada atributo relacionado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eles são únicos, pertencentes unicamente a eles. Então, se há alguma dúvida ainda, se você agora entrou em choque quanto a essas verdades que foram citadas aqui, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta, que eu vou estar trazendo aqui um possível esclarecimento melhor para você. Então, aqui está mais um tema da teologia sistemática sobre a doutrina de Deus. Nós encerramos aqui e vamos dar continuidade ainda quanto à doutrina de Cristo ou a cristologia em próximos vídeos que vamos estar postando também. Então você que nos acompanha, que Deus, com a sua graça abundante e infinita, Ele esteja derramando sobre a tua mente, sobre o teu coração, o conhecimento esclarecedor da sua palavra, para que você se fortaleça, para que você esteja aí preparado e bem alicerçado no conhecimento da graça da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te enriqueça, que Deus te faça prosperar no conhecimento, que Deus te use como instrumento da sua palavra, que o Senhor te ajude, te firme e te abençoe rica e poderosamente. Esse é o meu desejo e a minha oração para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.